Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei de que religião você é, em qual igreja você frequenta. Mas o que existe de várias religiões pelo mundo afora, de pessoas que estão usando de má fé para enganar as pessoas de boa índole e de boa fé, tudo em nome da religião. E enganando tudo por causa, sabe de quê? Do dinheiro. Pessoas que elas estão usando a fé e a boa fé das pessoas, enganando em nome do dinheiro. Com todo respeito à sua igreja, com todo respeito à sua religião, eu convido você a estudar comigo a palavra de Deus. Eu convido você a estudar comigo e a entender o que a lição 10 conta sobre que Pedro chegou a confrontar um homem chamado Simão o Mágico, que ele queria comprar com dinheiro o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo. E muita gente que está usando o dinheiro ou por intermédio do dinheiro está usando a fé e a boa fé de muitas pessoas. Pense nisso e venha comigo estudar a palavra de Deus. Eu aguardo você. Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, eu sou o professor e presbítero Antônio José. Eu quero te agradecer pela tua presença aqui, em nome do Senhor Jesus. E aqui eu quero te convidar a você se inscrever no nosso canal. Bem aqui embaixo tem um botão vermelho onde você pode colocar o seu dedo aí e se inscrevendo no nosso canal e também compartilhar essa mensagem. Aqui embaixo tem uma seta onde você pode compartilhar esta mensagem. E outra coisa que eu queria te pedir, por favor, dá o seu like aí para ajudar, até porque o YouTube ele nos ranqueia para poder, na verdade, a gente ser visto e percebido por outras pessoas que também usam essa ferramenta como o YouTube. Então, me ajuda a levar a palavra de Deus. Eu te agradeço muito. Vamos ao tema da lição. O tema é o poder do alto contra as hostes da maldade. E é importante também salientar que o texto de ouro, ele traz uma mensagem de Lucas capítulo 24, versículo 49, que diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, até ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A verdade prática, ela diz: as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho de pregação do Evangelho de Cristo. Também, esse assunto de hoje, ele traz um objetivo geral. E o objetivo geral é deixar claro que precisamos do poder do alto para vencer as hostes da maldade. Observe também que aqui tem 3 subtópicos. O primeiro fala sobre explicar o contexto histórico de Samaria. O segundo é expor sobre o evangelho entre os samaritanos. E o terceiro é mostrar Filipe em Samaria e Simão o Mágico. Queridos, é importante a gente fazer uma avaliação nesse contexto deste assunto, desta lição, que o nome que é muito interessante é a pessoa de Filipe, o ministério de Filipe. Quem era Filipe? Filipe, ele era um dos 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos. Esses 7 diáconos, dentre eles estavam 2, que com tamanha proeminência tem um nome chamado Estevão. E o outro era Filipe. A função dos diáconos, o nome diácono já vem do grego, quer dizer servo.
E a função deles era servir. Eles eram que estavam, na verdade, que dividiam o trabalho dos apóstolos. As três características perceptíveis em um verdadeiro diácono chamado por Deus era boa reputação para ser chamado. Segundo, ele tinha que ser um homem que tinha um coração sábio. E terceiro, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo. Observe que, nesse segundo tópico do Evangelho entre os samaritanos, já que nós não vamos falar sobre o primeiro tópico, porque é uma contextualização histórica, mas o que eu quero concentrar aqui, de forma bem resumida, é no segundo tópico. Ele traz o primeiro tópico, é Jesus e os samaritanos. O segundo é o poder de Deus entre os samaritanos. O terceiro é o batismo no Espírito Santo. Queridos, olha o que diz aqui. Diz sobre, no segundo tópico, fala sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho, ele é o poder de Deus. Queridos, onde entra o Evangelho, as cadeias, elas se rompem, elas se quebram. Pessoas que estão nos presídios no Brasil e no mundo, eles estão presos, na verdade, por grades, por crimes que cometeram, mas lá dentro, quando eles ouvem a palavra, crê no Evangelho, eles são libertos. Esse é o poder do Evangelho. Aliás, a igreja evangélica, pelo Evangelho, ela é a maior instituição que o Brasil tem, que recupera pessoas, que transforma pessoas, que muda a vida de pessoas. E isso tudo é por intermédio do Evangelho. Paulo chega a dizer que ele nunca se envergonharia do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Eu digo para você que um outro fator também é que o que é falado aqui no poder de Deus entre os samaritanos, nesse segundo subtópico. O poder de Deus entre os samaritanos. Observe que dentre os samaritanos aparece um nome, que ele não era bispo, que ele não era apóstolo, ele era simplesmente um diácono. Hoje, muita gente chega até não dará importância à função diaconal, mas a função diaconal, ela é de uma nobreza impressionante, porque ela é de servir. Retrata a pessoa de Jesus, que ele, sendo Senhor e Mestre, ele sendo Senhor, ele se tornou servo. Ele sendo mestre, se tornou discípulo. Então, é importante, discípulo, que eu falo, discípulo do Pai. Ele era o mensageiro do Pai. Observe também aqui que o nome que aparece é a pessoa de Filipe, já numa visão e numa condução evangelística, ele pregando o Evangelho. E quando Filipe prega o Evangelho, acontecem algumas coisas importantes. Primeiro, ele simplesmente pregava. Pessoal, que quando a pessoa prega pelo poder do alto, pela presença de Deus, muita coisa pode acontecer. É por isso que os grandes avivalistas, que eles conduziam multidões a Cristo, eles simplesmente gastavam tempo em oração. Porque sem oração não tem poder do alto. E se sem oração não tem poder do alto, as trevas avançam. É por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus, que tenha um trabalho, um chamado, uma liderança, precisa ter intimidade com Deus e ter joelhos dobrados na presença do Pai. Isso faz toda a diferença. E quando Filipe pregava, sabe o que acontecia? Primeiro, as multidões se aglomeravam. Segundo, libertações aconteciam. Terceiro, curas aconteciam. E a salvação era o resultado de tudo. Como diz a Bíblia, todo aquele
é que crer será salvo. Esse crer será salvo é como a Bíblia fala, crer no Evangelho, crer na palavra. Outro fator aqui é quando fala no terceiro subtópico sobre o batismo no Espírito Santo. Ah, queridos, o batismo no Espírito Santo é uma experiência que todo crente tem que ter. Queridos, se você é professor, permita-me lhe dar um conselho. E ainda não é batizado com o Espírito Santo, você tem que se sentir incomodado. Você tem que se sentir, na verdade, confrontado e incomodado para você buscar, porque sem o poder do alto, a presença de Deus na sua vida, o batismo com o Espírito Santo ele abre um leque de 9 dons espirituais para você buscar, para você, na verdade, ter uma vida melhor, um mais que vencedor. Tanto é que a Bíblia fala que os discípulos, para eles saírem para pregar, eles tinham que ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, eles tinham que ser revestidos de poder para poder pregar o evangelho. Por que isso? Porque o poder de Deus é que dá graça na vida de tantas pessoas que pregam o evangelho no mundo afora. Por exemplo, tem pessoas que não têm curso e nem formação, nem médio, nem básico e nem uma graduação em teologia, mas eles têm uma vida de oração que quando eles pregam, parece que é um erudito, parece que é, na verdade, uma pessoa tão preparada. Mas sabe qual é o segredo? Tempo na presença de Deus. O poder de Deus na vida da pessoa. Isso faz a diferença. O batismo no Espírito Santo tem que acontecer no nosso dia a dia. Se está diminuindo, eu uso sempre uma fala, que a fé vem pelo ouvir. Os novos convertidos precisam serem, na verdade, mexidos, chacoalhados pela fé da mensagem. A mensagem pregada, falada, repetida, dita. Sabe por quê, queridos? Porque tudo aquilo que você ouve, você crer quando é bíblico. É importante a gente ter essa noção, esse entendimento, porque o que acontece? Senão a gente vamos ter uma geração de pessoas despreocupadas em buscar o batismo com o Espírito Santo. Tem gente que já foi batizada, nem fala mais em línguas. Tem pessoas que não têm, na verdade, essa experiência e muitas das vezes, que é o mais cruel, nem se preocupa em buscar. Isso é o mais trágico. E tratando-se de um professor, de um líder, de um pregador, meu Deus do céu. Não dá para nem imaginar isso. Terceiro tópico, Felipe em Samaria e Simão o Mágico. Que diz assim, Simão o Mágico, primeiro subtópico. Segundo, a conversão de Simão o Mágico. E terceiro, a repreensão do apóstolo Pedro. Queridos, qual é a mensagem que eu posso passar aqui para você? Primeiro, é que Simão, ele era uma pessoa que tinha uma má índole de enganar pessoas. Ele usava uma mágica. E a mágica, na verdade, ela não é algo completamente sincero, honesto, transparente, fidedigno. Ela é um truque. E observe que Simão, ele tinha uma característica. Ele usava, na verdade, a boa-fé das pessoas para enganar muita gente. E hoje, na atual conjuntura, existem pessoas usando a religião. Sim, a boa-fé das pessoas. Para quê? Para enganar. Meu Deus. Cá para nós aqui. Que tem de pastores, entre aspas, tá? Bispos, apóstolos, usando a Bíblia, contando testemunhos mentirosos, inventando coisas.
Queridos, muita gente usa a religião para enganar as pessoas. Isso é triste. Isso não deve acontecer na igreja. Isso, se em algum lugar você vê acontecer e você souber disso, confronte-o. Porque no segundo subtópico, a palavra aqui fala que o momento interessante é que esse homem se converte. Ele começa a pregar a palavra de Deus, Filipe. Há uma manifestação impressionante da mensagem de Deus na vida e nos corações de muitas pessoas ali. Há um reboliço do Senhor Jesus na vida das pessoas ali. E de repente se percebe que muitas pessoas foram ao encontro de Deus. E entre essas pessoas estavam, na verdade, este homem chamado Simão, o mágico. Queridos, existe algo que precisamos entender aqui. Este homem, ele tinha um coração que não era reto diante de Deus ainda. Ou seja, ele chegou com Pedro, ele queria manipular a mente, o pensamento, o coração de Pedro, ele queria comprar. Ele pensava, na verdade, que ele poderia comprar toda a manifestação ali, da presença ali, ó. Toda a manifestação ali, na presença de Deus. Ele queria comprar para ir. Pedro confrontou ele. Não é assim não, meu amigo. Não é assim não. Com Deus é diferente. Queridos, quando uma pessoa se converte, muitas coisas, na verdade, precisam ser trabalhadas na vida da pessoa. Aqui precisava ser trabalhado o caráter deste homem. Ele queria ter um jeitinho. Sabe aquilo que o pessoal fala sobre o jeitinho brasileiro? Que isso é uma maldição, uma palavra mentirosa, porque eu não aceito isso na minha nação, nos meus conterrâneos. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para que a nossa nação seja a nação de pessoas abençoadas. E outro fator também é que Pedro, ele chega a confrontar este homem. Confrontar. Olha, queridos, o poder do confronto. Tem muitas pessoas que precisam ser confrontadas. Olha, quando a gente está cometendo um erro, uma falha, e chega um amigo, uma esposa, alguém, um pastor, e chega a nos confrontar com amor e carinho, meu Deus, como isso é bom para nossas vidas. Pedro confronta este homem. Queridos, precisamos entender que muitas das vezes estamos sendo, na verdade, na necessidade de ser confrontado. Aqui, a repreensão do apóstolo Pedro foi muito forte quando este homem pensava que o poder do Espírito Santo poderia ser comprado. Queridos, aqui eu acho algo interessante. É que todos nós precisamos entender que tem pessoas que querem usar a fé para comprar, para barganhar. Nunca deixe isso acontecer. Nunca deixe isso acontecer. Existem pessoas usando de má fé para enganar outras pessoas. E pessoas de boa índole, pessoas de boa fé. E aqui, queridos, eu quero agradecer você. Muito obrigado por você ter estado aqui comigo. Que Deus te abençoe e te guarde. E eu espero você na próxima aula. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.